Olá pessoal, então hoje nós vamos ver aí um pouquinho sobre equação do primeiro grau, né? Então vamos ver primeiro a definição do que vem a ser uma equação, né? Para isso nós vamos ver o conceito de sentença fechada e sentença aberta, né? Por exemplo, peguei aqui para vocês aqui 3 sentenças. Observe que a primeira e a segunda sentença, a primeira 2 mais 3 é igual a 5. Isso é uma sentença fechada, ou seja, é uma sentença verdadeira, certo? Então, nesse caso aqui, ele é uma sentença fechada porque você pode afirmar, né, que ela é uma afirmação verdadeira. Na segunda, 2 mais 1 é igual a 3, falso, né? Ou seja, ela também é uma sentença fechada. Por quê? Porque eu consigo valorar ela como sendo verdadeira ou falsa. Ou seja, uma sentença fechada é aquela que você já consegue, né, identificar se ela é verdadeira ou falsa. Já essa terceira sentença aqui, 2 mais x igual a 5. E aí, essa sentença, ela é verdadeira ou ela é falsa? Não tem como você determinar se ela é verdadeira ou falsa, porque dependendo do valor de x, ela pode ser verdadeira, e dependendo do valor de x, ela pode ser falsa, né? Por exemplo, se o meu x for igual a 3, essa sentença ela vai ser verdadeira. Mas se o meu x for, por exemplo, diferente de 3, qualquer x que você pegar diferente de 3, essa sentença vai ser falsa. Ou seja, a gente diz então que essa é uma sentença o quê? Essa é uma sentença aberta, ok? Ela é uma sentença aberta. E observe que o valor solução, né? O valor de x que é solução para essa sentença é x igual a 3, que torna ela verdadeira. O que significa? Esse valor solução é o que a gente chama, então, aqui o conjunto solução com o elemento 3, ele é chamado de conjunto, também chamado de conjunto verdade, tá? Ou conjunto solução, ou seja, é o valor de x que torna, né, a sentença verdadeira. E o que nós vamos então estudar aí na aula de hoje? Exatamente essa sentença aberta, que é o que nós chamamos de equação. Então, equação, ela é uma sentença aberta, onde nós o quê? Onde nós procuramos encontrar o valor da incógnita, né, ou o valor de x, ok? Então, aqui, 2x mais 1 igual a 7. Qual o valor de x que torna essa sentença verdadeira, né? Por enquanto, nós ainda não vou procurar aqui mostrar para vocês como que a gente encontra esse valor, tá? Nos slides posteriores a gente vai ver, tudo bem? Mas observem aqui que x igual a 3 é a única raiz, né? Aí apareceu esse nomezinho aqui, raiz, né? O que vem a ser raiz, certo? Ou seja, é o valor de x que torna a minha equação verdadeira. Então, x igual a 3 é a raiz. E realmente, se você pegar aqui e substituir o x por 3, então vai ficar, ó, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ou seja, então o conjunto solução, ele contém o elemento 3. Por exemplo, essa equação 3x menos 5 igual a menos 2. Qual que seria aí a raiz? O x igual a 1. Se você pegar e substituir aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 é igual a menos 2, certo? Então, o conjunto solução seria o quê? Observe que quando eu dou o conjunto solução, eu coloco entre chaves, porque é um conjunto, certo? Então, ele contém o elemento aí, ou seja, a raiz da equação. Então, vamos lá, resolvendo uma equação. Para a gente resolver uma equação, você tem que determinar todas as raízes dessa equação, que pertence a um conjunto previamente estabelecido, chamado conjunto que universo. Ou seja, então,
Quando você vai resolver uma equação, ele pode pedir para você resolver ela no conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais, reais. Então é importante você entender, tá, essa questão de conjunto previamente estabelecido, porque às vezes você pode até encontrar uma solução para a equação, mas ela não pertence ao conjunto universo, tá? Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Se a gente pegar aqui, ó, resolver em R, né, no conjunto dos números reais, tá, a equação x menos 1 igual a meio. Né? Quando você vai resolver essa equação, observe, pessoal, que ainda eu não estou preocupado, tá, ensinando, ainda mostrando aqui como resolver, tá? Por enquanto a gente está vendo aqui alguns conceitos iniciais. Mas a solução para essa equação é x igual a 3 meios. Tá? Se você substituir o x por 3 meio menos 1, dá exatamente meio. Tá? Ou seja, ela é a única raiz. Então, qual vai ser o conjunto solução, então? A raiz contendo, o conjunto contendo o quê? Aí é a fração 3 meios. 3 meios é um número real? Sim. Então, ele é raiz. Ok? Vamos lá, resolver no conjunto dos números inteiros. Observe essa mesma equação aqui. Como a solução para essa equação é x igual a 3 meio, não vai existir raiz no conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque 3 meio é um número racional. Então, logo, o conjunto solução para essa minha equação é o conjunto vazio. Adriano, por que é o conjunto vazio? Porque 3 meio, quando você vai resolver essa equação aqui, o x solução para essa equação seria 3 meio, mas 3 meio não está definido no conjunto dos números inteiros, ok? Então, observe que a definição do conjunto universo é importante, ok? E quando não se fala nada, tá? Suponha que ele só pede para você resolver a equação e então fica pré-estabelecido que o conjunto se toma como base o conjunto dos números reais. Tá? Vamos lá no próximo exemplo. Resolver em Z, conjunto dos números inteiros, a equação x ao quadrado igual a 4. Pessoal, por enquanto não preocupa, tá? Como resolver essas equações, que depois nós vamos entender, tá? Como que resolve elas. Mas a gente vai ver que as raízes dessa equação aqui pode ser tanto x ser igual a 2, por exemplo, 2 ao quadrado igual a 4, quanto o x também pode ser menos 2, porque menos 2 ao quadrado dá 4. Né? Quando você multiplica menos 2 vezes menos 2, dá 4. Ou seja, então eu tenho aqui duas raízes, elas são as raízes para essa minha equação. Né? Esses são os valores que tornam essa minha equação válida. Então a solução é o quê? Tá aqui o conjunto solução, tanto menos 2 quanto 2, são soluções para essa minha equação. Por quê? Porque eu estou resolvendo ela no conjunto dos números inteiros. E menos 2 e 2 é. Agora, observe que se eu mudasse aqui apenas o conjunto universo, observe que agora você vai resolver no conjunto dos números naturais. Então, a minha única solução vai ser x igual a 2. X igual a menos 2 agora não entra. Por quê? Porque agora o meu conjunto é o conjunto dos números naturais. Então, o meu conjunto solução aí, ele contém apenas o elemento 2. Então, observe, pessoal, nessa primeira parte, quando a gente vai resolver uma equação, é importante você ver, tá, o conjunto que foi, o conjunto universo que ele está pedindo aí para você resolver a equação. Tá? E nós temos aí, então, para a gente resolver uma equação, a gente faz uso de duas propriedades. Tá? Então, qual que é a primeira propriedade? Por exemplo, se eu tenho aí uma sentença, né? A igual a B. Se você pegar a primeira propriedade, fala o seguinte: se você somar um termo nos dois membros da equação, esse mesmo termo, então eu vou somar C aqui no primeiro membro, tá? Então vai ficar mais C. E vou somar C também no segundo membro.
Primeiro membro é aquele membro antes da igualdade. Segundo membro é o membro depois da igualdade. Então, se você somar C nos dois membros, elas continuam iguais. E é verdadeiro, né, pessoal? Por exemplo, a gente tem lá 1 igual a 1. Se você pegar e somar 2, por exemplo, nos dois membros, continua válida a sentença. 1 mais 2 é 3. 3 igual a 3. Da mesma forma, se você também subtrair, tá? Se você pegar e subtrair, por exemplo, se eu pego lá, ó, 3 é igual a 3. Se você, vou subtrair um termo dos dois lados, dos dois membros aí, ó. Então, 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Continua verdadeiro. Ou seja, a primeira propriedade você pode somar ou subtrair um mesmo número aos dois membros de igualdade. Então, por exemplo, eu tenho essa sentença aqui, 2 mais x igual a 5. Qual que é o nosso objetivo quando a gente está resolvendo uma equação? É encontrar o valor da incógnita, certo? Encontrar o valor da variável. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu teria o quê? Que anular esse termo aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair menos 2 dos dois lados. Então, observe, ó, eu pus menos 2 no primeiro membro de uma igualdade e menos 2 no segundo membro da igualdade. O que a gente pode fazer agora? Então, resolvendo, eu posso cortar aqui, ó, menos 2 com 2, menos 2 mais 2. Observe que, então, agora, ó, isso daqui que era problema, nós eliminamos. E quanto que dá 5 menos 2? 3. Então, o conjunto solução aí, aqui está o meu conjunto solução. Ok? Vamos lá, vamos pegar aí mais um exemplo. X menos 3 igual a 1. Observe que aqui, como eu tenho que achar o valor de x, eu vou ter que o quê? Eliminar esse menos 3. Como que a gente pode eliminar o menos 3? Ué, como que você eliminou o 2? Somando o menos 2. Como que você vai eliminar o menos 3? Somando o 3. Certo? É só você pegar sempre o número oposto. Ok? Então, menos 3, o que eu vou fazer então? Eu vou somar 3 nos dois lados da igualdade, nos dois membros da igualdade. Então, aqui eu posso cortar agora, menos 3 com 3, então vai ficar x igual a 4. Ou seja, meu conjunto de solução contém o elemento 4. Beleza? E qual que é a propriedade 2? Propriedade 2 fala que quando nós multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma igualdade por um número diferente de zero, tá? Isso aqui é muito importante. Você não pode multiplicar aí ou dividir os dois membros por zero, tá? A igualdade, ela permanece verdadeira. Então, ele está falando o seguinte, se eu tenho uma sentença A igual a B, se você, por exemplo, multiplicar aí os dois lados da igualdade por C, ela mantém verdadeira. Ok? Então, tá aí a propriedade 2. Você multiplica, por exemplo, se eu pego aqui 2 é igual a 2. Se você pegar e multiplicar os dois lados da igualdade pelo mesmo número, ó, 2 vezes 3, 6. 6 é igual a 6. Mantém verdadeira. Ou se você também o quê? Você tem a sentença, você dividir os dois lados, os dois membros de igualdade pelo mesmo número, mantém também. Por exemplo, se você pegar 2 é igual a 2. Se você pegar e dividir os dois lados por 4, observe que mantém a igualdade. Tudo bem? Vamos aqui a um exemplo. Então, eu tenho a equação aqui, menos 2x igual a 6. Pessoal, sempre quando você vai... O meu intuito não é isolar o x, certo? Determinar o valor do x da incógnita.
né? Então, o que você faz? Se eu estou multiplicando x por menos 2, qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, eu vou dividir o quê? Eu vou dividir ele por menos 2. Então, eu vou dividir os dois lados, para não alterar. Por quê? Porque agora eu posso cancelar, né? Então, eu cancelo menos 2 com menos 2, agora fica x. 6 dividido por menos 2 dá menos 3. Esse é o conjunto de solução. Certo? O que é o elemento? Né? Vamos pegar lá assim, ó. Qual que é o oposto de 2? Menos 2. Qual que é o inverso de 2? Meio. Certo? A gente tem que usar as duas propriedades. Vocês vão usar exatamente isso. O elemento oposto e o elemento inverso. Para você o quê? Para você resolver uma equação. Por exemplo, aqui eu tenho x dividido por 3 é igual a 4. Eu tenho que isolar o x. O que você vai fazer? Se você está dividindo por 3, então eu vou multiplicar por 3, que é o inverso. Então, se aqui eu tenho 1/3, eu vou multiplicar por 3. Então, eu multipliquei por 3 os dois lados. Então, corto 3 com 3 e vai ficar o quê? X igual a 12. Então, a solução aí é 12. Beleza? Então, essas são as duas propriedades para a gente resolver uma equação. Ok? Então, o que vem a ser, então? Nesse primeiro momento, nós vamos estudar a equação do primeiro grau. E num momento posterior, nós vamos ver como que a gente resolve as equações do segundo grau. Tá bom? Chamamos, então, equação do primeiro grau as equações do tipo a vezes x mais b igual a zero, onde esse a e b, eles são números conhecidos com a diferente de zero. Porque se o a for zero, anula aqui esse termo. Tá? Então, equações do primeiro grau, por exemplo, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, ó, 2x mais 1 igual a zero. Uma equação do primeiro grau é quando você iguala ela a zero e deixa ela dessa forma aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, o A vale 2 e o B vale 1. Já aqui nesse exemplo, quanto que vai valer o A? Menos 1 e o B vai valer o quê? 3. Observe que esse é o tipo de equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau ela é do tipo AX mais B. E por que ela é do primeiro grau? Tá, pessoal? Por que ela é do primeiro grau? Porque observe que o expoente do x aqui, ele não aparece, mas é 1, tá? Ele é 1. Então, por isso que é uma equação do primeiro grau. O expoente aqui é 1, tá? Então, a vezes x elevado a 1 mais b. E o que você observe aqui no exemplo, ó? Expoente 1, expoente 1, certo? E o que é a equação do primeiro grau? Toda vez que você for resolver uma equação do primeiro grau, ela admite uma única raiz, certo? Uma única raiz. Observe que todos os exemplos que nós vimos aí para trás, a solução é o que é apenas uma raiz, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente resolver, então, a equação do primeiro grau, nós devemos isolar a incógnita. E como que nós vamos isolar a incógnita? Utilizando as propriedades 1 e 2, certo? Então, você resolver uma equação do primeiro grau é você o quê? Isolar, né, a variável ou a incógnita. Para isso, você faz uso das duas propriedades que nós vimos, da propriedade 1 e da 2, que são válidas. Vamos pegar aqui um exemplo. Resolver em R, né, a equação 2x mais 1. Então, nós temos que isolar, não é isso? Pessoal, o que a gente faz? Para você, às vezes a gente não ficar colocando sempre as propriedades, a gente às vezes acaba fazendo direto e não ver que você usou essa propriedade. Tá? Por exemplo, aqui, eu tenho que isolar a variável x, né? Então, o que você pode fazer? Eu vou pegar e vou passar 1 para cá, mas na verdade você não está passando 1 para cá e mudando o sinal. Na verdade, você está somando menos 1 daqui e somando menos 1 daqui. Então, vai ficar o quê?
Quando você corta esse 1 com esse menos 1, ele some. 0 menos 1 dá menos 1. Só que a gente está acostumado o quê? 1 aqui está positivo, passa para cá o quê? Negativo. Então, 1 é positivo, passa para cá negativo. O que a gente vai fazer agora? Se você fosse usar a propriedade aqui para isolar o x, você não iria pegar, não era dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2? Aí o que a gente fala? A gente faz direto, né? Passa o 2 aqui dividindo, ó. Então vai ficar o quê? X igual a menos meio. Ou seja, é só você passar o 2. Por quê? Porque aqui você iria cortar. Mas observem que as propriedades você está utilizando ela indiretamente, ok? Então, daqui para frente, tá? Eu não vou ficar toda hora mostrando a propriedade que eu utilizei, tá? Mas vocês vão ver o que você faz. A tendência é você isolar a sua variável, tá bom? Então, a solução aí para essa equação é menos meio. Vamos lá, resolver em R 3x mais 5 igual a 1. Okay? Então, o que a gente vai fazer aqui, então? Eu vou passar o 5 para cá, então vai ficar menos 5. Então, 1 menos 5 dá o quê? Menos 4. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar a dividir tudo por 3. Na hora que você dividir os dois lados por 3, vai ficar x igual a menos 4 terços. Então, a solução aí é menos 4 terços. Vamos mais exemplos lá. Menos x mais meio igual a 3. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Vou passar o meio para cá. Então, se eu estou passando, mudo o sinal dele. Então, vai ficar menos x igual a 3 menos meio. Então, vai ficar menos x igual a... Pessoal, eu já ensinei para vocês trabalhar com fração, tá? Você pode tanto tirar o mínimo, o que você faz? Trabalhar com conceito de fração equivalente, que eu ensinei para vocês. Aqui não é a mesma coisa que 3 sobre 1? Eu vou igualar o denominador. Então, eu vou multiplicar embaixo por 2 e em cima também por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Então, ó, eu igualei os denominadores. Então, agora é só somar eu igualei os denominadores. Então, agora é só somar os denominadores. 6 menos 1, 5. Então, vai ficar 5 meios. Observe, pessoal, que eu ainda não isolei o x, né? Porque aqui eu tenho menos x e eu quero encontrar o valor de x. Então, o que eu faço? Multiplico os dois lados. Multiplico aqui os dois lados por menos 1. Então, vai ficar o quê? X igual a menos 5 meios. Então, essa é a minha solução. Vamos lá, vamos para mais um exemplo aqui. Tem que isolar o x. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o que não tem incógnita aqui para o segundo lado, né? Para o segundo membro. Então, vai ficar 2x sobre 3. Então, 2x sobre 3 igual a menos 1. Passa os 5 meios, vai ficar menos 5 meios. Vamos pegar o conceito aqui de fração equivalente. Vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, vai ficar menos 2 sobre 2, menos 5 meios. Ó, igualei os denominadores. O que eu vou fazer, então? Menos 2 menos 5 vai dar menos 7. Menos 7 sobre 2. Ok? Pessoal, o que nós vamos fazer agora? Eu não tenho que isolar o x. Isolar o x, então observe o que eu posso fazer. Ó. Eu posso passar esse 2 multiplicando esse daqui e o 3 multiplicando esse menos 7. Na verdade, pessoal, o que eu estou fazendo é multiplicando os dois lados da equação por 3 meios. Na verdade, o que eu estou fazendo é isso. Ó. Que aqui eu corto, né? E agora, ó, menos 7 vezes 3, que aqui ó, 3 vezes menos 7. E 2 vezes 2, que aqui é 2 vezes 2. Então, vai ficar x é igual a 3 vezes menos 7, dividido por 2 vezes 2. Então, só se multiplicar e cruzado. 3 vezes... Quando que você multiplica cruzado? Quando você tem um sinal de igualdade, ok? Igualdade, ó, x sobre 2 é igual a 1 terço. Como que você resolve isso? Aí você multiplica cruzado. Agora, quando você tem só uma multiplicação, tá? Por exemplo, aqui, meio vezes 2 quintos, aí eu ensinei vocês. A gente multiplica ladinho, ladinho, certo? 1 vezes 2,
2. 5 vezes 2, 10. Ok? Então, continuando aqui o nosso exemplo. 3 vezes menos 7, menos 21. 2 vezes 2, 4. Então, a solução é menos 21 sobre 4. Ok? Vamos lá. Vamos resolver essa equação aqui no conjunto dos números reais. Então, observe que agora aparece aqui no denominador, a incógnita está no denominador, ok? Então, para a gente resolver isso daqui, observe que ele fala para a gente resolver no conjunto dos reais com x diferente de 1 e x diferente de 0. E por que esse x tem diferente de 1? Né? Se você encontrar a solução x igual a 1, não pode. Porque na hora que você substitui o x por 1, menos 1 dá 0. Não posso ter divisão por 0. E quando você divide aqui, ó, 2, por que o x tem que ser diferente de 0? Porque se o x for 0, você está fazendo uma divisão por 0. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver a equação e vamos atentar para isso daqui, ó. Porque meu x não pode dar nenhum desses valores. Então, vamos lá. Como que a gente então vai resolver essa equação? Pessoal, quando a gente tem denominadores diferentes, né, uma forma eu já ensinei para vocês é você fazer o quê? Multiplica os denominadores, que aí você iguala. Ó, então eu vou fazer 2 vezes x menos 1. Então tá aqui, ó, 2 vezes x menos 1. Ó, e 2 vezes x menos 1. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse daqui por 2 e multiplicar esse de baixo também por 2. Então tá aqui, ó, foi o que eu fiz. Eu multipliquei por 2 e multipliquei por 2. E esses 5 meios, eu vou agora multiplicar ele pelo quê? Vou multiplicar ele por x menos 1, tá aqui. E embaixo também vou multiplicar por x menos 1. Por quê? Porque aí agora eu igualo os denominadores, ó. Eu igualei os denominadores, certo? Então eu fiz isso. Eu multipliquei tanto de cima quanto de baixo por 2. Tá? Já mostrei isso para vocês em frações equivalentes. E multipliquei tanto em cima quanto embaixo aqui por x menos 1. Ok? Então tá bom. Então vamos lá. Continuando. Ah, pessoal. Só um... Aqui, ó. Tá, desculpa. Aqui é x menos 1. Tá bom? Aqui, ó, tá um erro no slide. Tá? Aqui é x menos 1. Ok? Tanto é que aqui ele continuou. Tá bom? Então, corrige aí, tá? É menos 2, nós vamos resolver menos 2 sobre x menos 1. Tá bom? Então, vamos lá. Resolvendo aqui, então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Menos 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 1, menos 5. É igual a menos 2 sobre x menos 1. Ok? Agora, vamos lá. Continuando, então, a resolver aqui. Como aqui é o mesmo denominador, eu posso, então, somar. Então, vai ficar ó, 6. Pessoal, observe que esse menos aqui, era até bom a gente colocar um parênteses aqui, ó, porque eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Ok? É igual a menos 2 sobre x menos 1. Pessoal, o que a gente pode fazer aqui agora, então, ó? Então, vai ficar 6 mais 5, 11. Então, ó, menos 5x, 6 mais 5, 11. 2 que multiplica x menos 1, menos 2 sobre x menos 1. Pessoal, nós podemos agora cortar esse x menos 1 com esse x menos 1. Por quê? Porque eles são iguais. Que é a mesma coisa que você pega esse x menos 1 e passa ele para cá multiplicando. Ó. Se você passa esse x menos 1 para cá multiplicando, depois você corta com ele. Ok? Então, beleza, vou passar aqui, ó, multiplicando, então vai ficar ó, menos 5x mais 11 sobre 2 igual a menos 2. Então, como que a gente resolve isso aqui agora? 2 vezes menos 2, menos 4. Agora, olha o que a gente tem. Ó. Agora ficou tranquilo para a gente resolver, certo? Passa o 11 para cá, vai ficar menos 11. Então, menos 5x é igual a menos 4 com menos 11, menos 15. Passa o menos 5 dividindo. Então, menos 15 dividido por menos 5, x igual a 3. Então, essa é a solução para uma equação. Para você ter certeza que você fez correto, pega esse 3 e substitui aqui. Ó. E substitui aqui. Aí você vai ver que tem que dar o mesmo resultado. Beleza? Então, vamos lá.
Pessoal, e quando geralmente a gente depara com problemas que envolvem equação do primeiro grau, né? O que vem a ser um problema? Um problema ele é uma proposição a resolver, na qual figuram elementos conhecidos ou supostamente conhecidos, que a gente chama de dados, e elementos desconhecidos, chamados incógnitos, que geralmente é o que a gente precisa para resolver o problema, descobrir o valor dessa incógnita. Ou seja, então um problema, geralmente você encontra, né, dados, né, no enunciados, dados conhecidos, os quais você vai ter que utilizar para determinar o valor de elementos desconhecidos, ok? Resolver então um problema nada mais é do que você determinar os valores das incógnitas, né? Pode ser uma, duas, três, que satisfazem as condições impostas. E geralmente, pessoal, a resolução de um problema ela possui três fases, né? Quais são as fases? Você primeiro vai interpretar o problema e colocar ele em forma de uma equação. Segundo passo, resolver essa equação. E terceiro caso, você interpretar então os resultados ou fazer uma discussão em cima deles, tá? Mas sempre, né, quando você tem um problema, você já não tem que começar e resolvendo ele de uma vez, sem você primeiro o quê? Coloca ele numa equação, né? Você vai primeiro interpretar, pegar os dados que você tem conhecidos, né? E posteriormente você vai resolver essa equação e depois você interpreta. Vamos pegar um exemplo aqui. Olha lá, dividindo o número x pelo número y, então ele vai pegar um número x que eu não conheço, então tá aqui ó, x, e ele vai dividir ele por y. Obtém-se quociente 1. Então ele está falando que quando você pega x e divide por y, você tem um quociente igual a 1. E resto 5. Então observe que o que eu estou fazendo? Eu estou lendo o problema, certo? E eu estou colocando os dados, pegando os dados que eu conheço. Ok? Então beleza. Então ele falou que se eu dividir o número x por y, eu tenho quociente 1 e resto 5. Beleza? E se eu pegar o quádruplo de y, o que seria o quádruplo de y? O quádruplo de y seria 4 vezes y, correto? E dividir ele por x, então ele está falando que se eu pegar 4y e dividir ele por x, eu vou ter quociente 2 e o resto 8. É isso. E o que ele pede? Ele pede você calcular, então, quanto que vale x menos y. Pessoal, então, vamos trabalhar com os dados aí. Primeira coisa que ele deu, ele falou que se eu pegar x e dividir por y, eu tenho quociente 1 e resto 5. Pessoal, quando você faz uma divisão dessa forma, observe que se eu pegar aqui, ó, 29, dividir por 4, eu vou ter quociente quanto? 7. 29 por 4 dá 7, 7 vezes 4, 28, 29 menos 28, resto 1. Eu não posso escrever essa expressão assim, ó, 29 é igual a 4 vezes 7 mais o resto, mais 1. Não é isso? Porque ó, 4 vezes 7 dá 28, mais 1 não dá 29. Então vamos pegar e vamos escrever isso daqui dessa forma. Então olha o que vai ficar, ó. X é igual a 1 vezes y mais o resto, mais 5. Ou seja, então o meu x ele vale quanto? Y mais 5. Vamos agora pegar a segunda parte. Ele falou que se eu pegar o quádruplo de y, dividir por x, eu vou ter quociente 2 e resto 8. Vamos fazer a mesma coisa? Então, ou seja, 4y vale quanto? 2 vezes x mais 8. Certo? Pessoal, agora observe o problema aqui. O que aconteceu? Eu tenho uma equação que envolve duas incógnitas e tenho outra equação que também envolve duas incógnitas, certo? O que eu vou fazer então para resolver ela? O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um método aqui da substituição. Observe que aqui, ó, x igual a y mais 5, quanto que vale o x? Y mais 5. Então, eu vou pegar aqui e vou substituir o x nessa equação aqui, ó.
Então, ó, 4y é igual a 2. No lugar do x, eu vou pôr o quê? Y mais 5. Mais 8. Observe que agora, antes eu tinha duas incógnitas, agora eu só tenho o quê? Uma incógnita, que é y. Então, vamos lá. Então, vai ficar 4y, 2 vezes y, 2y. 2 vezes 5, 10. Mais 8. Vamos isolar aqui o y. Então, eu vou passar o 2y para cá. Vai ficar menos 2y. 10 mais 8, 18. 4y menos 2y vai dar o quê? 2y. É igual a 18. Passa o 2 dividindo. Y vai valer quanto? 18 dividido por 2, 9. Se eu encontrei o valor de y agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir cá e vou substituir aqui, ó. X é igual a 1 vezes 9, mais 5. Então, 1 vezes 9, 9. Mais 5, 14. Encontrei o valor, então, de x, encontrei o valor de y. Só que é isso que ele quer no problema? Não, ele quer o valor de x menos y. Quanto que vai dar, então, x menos y? X vale 14, o y vale 9, então 14 menos 9, 5. Então, essa é a solução aí desse problema. Ok, pessoal? Então, a gente vai encerrar por aqui essa parte de equação do primeiro grau. Obrigado.